Hoje, o Mídia News recebe o advogado, pai, esposo e deputado estadual Diego Guimarães. Obrigada, Diego, pela visita e por aceitar o convite. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Para a gente iniciar, nessa semana o senhor participou do evento de comemoração de 20 anos do Republicanos em Brasília. Como é que foi esse encontro? Bom, e do que foi tratado, né? Vamos lá, o Republicanos hoje é o quinto maior partido do Brasil. E eu acredito que em pouquíssimo tempo ele tende a estar entre os 3 maiores do Brasil. O Republicano tem 20 anos, hoje tem 44 deputados federais, 2 governadores, 1.200 vereadores e mais de 400 prefeitos no Brasil inteiro. Aqui no estado de Mato Grosso, 2 deputados estaduais, o vice-governador Otaviano Pivetta, 12 prefeitos, 21 vice-prefeitos e mais de 160 vereadores. É um partido que eu acho que está muito antenado, muito ligado àquilo que a população brasileira espera da política, tanto no seu conteúdo programático, quanto nas figuras expoentes que estão lá dentro, como o Tarcísio, como por exemplo aqui o Otaviano Pivetta, Damares, enfim, eu acho que é um partido que tende a crescer muito. E ontem, nesse evento, o Marcos Pereira, o presidente nacional, teve discursando e falando desse protagonismo que o partido pretende ter nos próximos anos. Aqui no estado de Mato Grosso ele se prepara para ter o governador Otaviano a partir de abril do ano que vem e ir para a reeleição. É uma das prioridades do partido. Ontem foi conversado sobre isso, que o Otaviano Pivetta é uma das prioridades no Brasil, fazer o governador do estado de Mato Grosso pelo protagonismo que o Mato Grosso tem, pela importância que ele tem no cenário nacional, pela importância também desse modelo de gestão que ele vem conduzindo junto com o Mauro Mendes. Então, isso foi muito dito ontem lá, com deputados federais, com a liderança, com a coordenação do partido no Brasil, sobre o quanto o Mato Grosso está hoje no foco do Republicanos Nacional. E quando o senhor fala de prioridade, o senhor diz que, por exemplo, o Republicano não vai recuar da candidatura do Otaviano? Não, o Republicano não recua dessa candidatura Primeiro porque eu acho que o eleitor mato-grossense merece uma candidatura como do Otaviano. Não é o Otaviano há de ser candidato a governo porque é uma vaidade do partido, porque ele quer, porque o grupo político deseja. Eu acho que o Mato Grosso precisa ter esse debate democrático de avaliar o nome como Otaviano Pivetta, a sua história de vida, as realizações que ele já teve fora e dentro da política, e avaliar se é isso que ele quer. E a gente, enquanto partido, a gente avaliza isso. O nosso presidente Adilto Saquet já deixou isso muito claro, que é a prioridade do partido para 2026 é a candidatura do Otaviano Pivetta. Uma, porque a gente acredita no Otaviano Pivetta. 2, porque a gente pensa que mais 4 anos de um governo tal qual que vem vindo aí vai ser muito bom para o nosso estado, para quem mora aqui. E eu acredito que o Otaviano pode fazer até melhor do que o que está aí. O Mauro foi muito exitoso, tem feito uma boa gestão, mas acredito que ele pode melhorar ainda muito mais a vida de quem mora no nosso estado. O Otaviano tem muito peso ali na infraestrutura e na educação? O senhor acha que especialmente ali nessas áreas? Olha, o Otaviano, desde que ele assumiu como vice-governador, ele não foi um vice-governador apagado. O Mauro colocou ele para desempenhar funções importantes no governo. E aí eu cito a agricultura familiar, eu cito a educação, a revolução que nossa educação está passando. Hoje as nossas escolas estaduais têm estrutura e condições e preparo dos professores, tal qual escolas particulares, se não melhores. E também na infraestrutura, né? As grandes obras que o Estado tem tocado, aí, mais de 4.000 quilômetros de asfalto, pontes, ferrovias, tudo isso passa também por essa habilidade que o Otaviano teve junto com o governo Mauro de ter esse protagonismo. Então é muito legal. Hoje o Mato Grosso tem praticamente 2 governadores, né? A gente vê que os 2 têm um gabinete aberto para receber prefeitos, vereadores, entidades, então, deputados. Isso é muito legal. E esse protagonismo que ele teve como vice, certamente, como governador, vai servir para dar uma base para não ser um governo novo, simplesmente. É um governo que vai continuar, mas com uma visão de Pivetta, que aí eu acredito que ele pode corrigir erros que tiveram nessa gestão. Um deles eu cito que, para mim, ainda o nosso estado precisa de uma maior atenção na saúde. A preocupação que a gente tem com a saúde, todo dia eu recebo ligações de pai, mãe, filho desesperado por conta de falta de lei de UTI, falta de especialidades médicas, a dificuldade que o interior tem ainda para poder contemplar todas as especialidades médicas que a gente precisa.
E aí vem a inauguração de grandes hospitais, 6 grandes hospitais estão sendo feitos. Vai precisar de alguém que tenha competência para gerir isso, porque obra é uma coisa, execução de serviço de saúde é outra. E eu acho que o Otaviano tem essa qualidade para poder tocar esse estado e melhorar a qualidade de vida de quem mora aqui. Perfeito. O principal concorrente que a gente trata hoje nesse cenário bem antecipado das eleições do Otaviano seria o senador Wellington, né? O Wellington, que é ali do partido do ex-presidente Bolsonaro. E eles também afirmam e colocam o Wellington como um candidato que não recuará e eles devem se enfrentar ali. O senhor acha que esse fator do bolsonarismo atrelado ao Wellington pode ser um fator favorável a essa candidatura do Wellington e inviabilizar em algum momento, em algum lugar ali, a candidatura do Pivetta? Eu acho que não. Eu acho que o Wellington, ele é o político que não representa a direita como os bolsonaristas mais raízes esperam. Tá? Tanto é que em grandes eventos que nós tivemos até hoje da direita, o Wellington, quando pega o microfone, acaba que tem uma ou outra vaia, quando não é um coro de vaia. Ele não representa esse desejo de mudança, ele é um camaleão da política, né? Se você analisar bem, o Wellington teve lá no governo Lula, teve lá no governo Dilma, foi líder no PL toda a vida dentro do Congresso Nacional, é um político de carreira. E isso eu acho que vai ser muito avaliado pela população. O simples apoio do Bolsonaro não garante, se tiver realmente esse apoio incondicional, que até o momento é propagado no estado de Mato Grosso, isso por si só eu acho que não basta, não é um predicado, não é uma qualidade que deve definir uma eleição. O que o cidadão mato-grossense vai procurar, sim, é postura, são valores, mas também capacidade de gestão, histórico dentro de uma não só dentro da política, mas dentro da iniciativa privada que capacite essa pessoa para ser um bom gestor, para poder conduzir essa máquina que é o estado de Mato Grosso, que arrecada aí mais de 40 bilhões de reais ao ano. É uma máquina que precisa funcionar, grandes obras precisam acontecer. Então, acho que é esse o confronto que deve acontecer na eleição para que, democraticamente, o cidadão escolha o que ele quer. Se é o Wellington Fagundes, diante desse perfil, que eu acredito que ele tinha que continuar no Senado, cumprir os 8 anos dele, para quem sabe no futuro almejar essa vaga a governo, mas dessa vez eu acredito que a bola da vez, o preparo, o perfil, a linha de administração que o Mato Grosso precisa e quer, está muito mais próxima de Otaviano Pivetta do que do Wellington Fagundes. Esse possível fator do Bolsonaro preso por conta da trama golpista, pode mudar o resultado das eleições ou essa força bolsonarista que, em tese, Mato Grosso tem? Primeiro que eu acho que é um grande absurdo hoje o Bolsonaro tá preso. Acho que nós deveríamos... pesou muito a mão do STF, pesou muito a mão do Alexandre de Moraes, são decisões equivocadas, muito mais, a meu ver, numa raiva, num ódio, numa perseguição do que propriamente dentro do devido processo legal, dentro de um amparo jurídico necessário para condenar e para aplicar uma pena ainda que cautelar a qualquer que seja o cidadão. Isso não é só porque é o Bolsonaro, mas para qualquer cidadão, da forma como aconteceu e como vem acontecendo, é muito ruim para o cidadão Bolsonaro e para a democracia brasileira. Tá? Então, o Bolsonaro sem a liberdade, obviamente que seu peso político se enfraquece por um lado, que é a ausência da sua presença física, mas por outro lado, há pelos seus apoiadores um luto que também acende uma chama de revolta e de mudança e de apoio automaticamente a quem estiver com o Bolsonaro. Mas repito, eu acho que o cenário mato-grossense, o apoio do Bolsonaro a quem quer que seja, e acredito que a direita terá mais de um candidato, o Bolsonaro, o Wellington e o Otaviano Pivetta também representa a direita no estado de Mato Grosso, no Brasil, nosso partido assim se posiciona. Não vai ser uma condicionante para definir quem será o próximo governador. Então, não é algo que prejudique o Wellington, o que o cidadão mato-grossense deve escolher vai ser quem é a pessoa, quem é o Wellington, quem é o Otaviano Pivetta, quem é o outro candidato, para daí sim definir o seu voto. Deputado, uma das críticas que o Pivetta enfrenta é sobre essa ausência dele junto à população de Mato Grosso. O apertar na mão, o
estar mais próximo mesmo. O senhor acha que ele falha ao não se posicionar dessa maneira mais efetiva e contundente junto à população? O Otaviano, ele não é aquele político bonachão. Ele não é o boa praça. Na minha visão, e aqui é a opinião de Diego, não é o boa praça, não vai ser, não é o mais carismático, não é o populista. Ele é de realização, ele é de entrega. Eu comento com alguns amigos que vêm e falam isso, assim, que falam assim, o Pivetta precisava ser mais presente, fazer um carinho. Eu falo, cara, quer carinho, pede pra sua esposa. quer afago, pede pra sua namorada. Agora, você quer obra, pede pro Pivetta. Você quer realização, você quer estrada, conversa com ele. Você quer escola, pede pro Pivetta. E eu acredito que quem anda num ônibus hoje em Cuiabá, ou pega ônibus nas estradas de Mato Grosso, o trabalhador e a trabalhadora mato-grossense que quer uma oportunidade de trabalho, o empreendedor que espera uma rodovia que dê trafegabilidade e segurança para ele poder levar e trazer os seus bens e prestar o seu serviço, o agricultor que produz a soja, o grão, a carne, ele não quer tapinha nas costas. Ele quer que o dinheiro que ele paga de imposto seja bem investido. Então, se é isso que ele quer, certamente ele vai querer o Otaviano Pivetta. Agora, se ele quer o carinho, tá aí, quer mais boa praça do que Manuel Pinheiro. Manuel Pinheiro era boa praça, bonachão, tava direto no bairro tomando cerveja. Nada contra quem faz isso, pelo amor de Deus. Mas, por outro lado, ele é um ponto mais mau gestor aí, não vou usar outras palavras para não responder juridicamente por ele, mas foram 21 operações na gestão dele, cidade abandonada, escândalo de corrupção nos quatro cantos, dinheiro no paletó. E aí, quer aquilo lá ou quer quem realiza? Quer quem entrega, quem transforma a vida das pessoas, não numa mesa de bar, mas nas gerações futuras. Então, eu acho que isso não é um empecilho e o cidadão, repito, vai ter a sabedoria de analisar o perfil. O que ele quer o populista, gente boa, quer o mais sério, mais introvertido, mais realizador, que entrega realmente, que melhora a qualidade de vida, que não tem no seu passado escândalos de corrupção, que não tem no seu passado a pecha de mau gestor, que tem a segurança de que não vai entregar o Estado na mão de um aventureiro. Então eu acho que isso garante aí para o Otaviano, mesmo nesse perfil, eu acho que ele não tem que mudar. O Otaviano vai ser aquele político. Um dia eu conversando com ele, ele falou, eu não vou ser um político, eu não sei fazer dancinha, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E é o perfil dele, não adianta querer mudar isso. Acho que cada um no seu perfil, assim como existem gestores na iniciativa privada que são mais comunicativos, mais apegado nas relações pessoais, e tem aquele que é focado em números, focado em ações, focado em realizações. Esse é o perfil do Otaviano. Mas ele também me parece bem receptivo, né? Não é um político também que não recebe. Vejo, em especial nas redes, que ele recebe sim prefeitos, muitas lideranças, anota os projetos e os pedidos, né? E entrega. É interessante isso, que ele tem um gabinete aberto. Eu normalmente quando vou lá na vice-governadoria, fila de prefeito, fila de vereadores, associações de produtores, entidades dos mais variados setores social, cultural, enfim, esportivo, que vão lá conversar com ele despacha com todos, ele atende a todos com educação. É o que eu falei, ele não tem aquele perfil talvez nas redes sociais, e no dia a dia dele tá ali na aglomeração, fazendo aquela política do corpo a corpo, que é importante sim, mas não é o perfil dele. Penso eu que talvez ele, logicamente, no processo eleitoral deve estar mais no dia a dia, mas não é o perfil do Otaviano. Ele não é o populista, não é o mais popular, mas eu tenho certeza que é o que a gente precisa, atencioso, realizador, bom gestor, e eu acredito que esse é o perfil que o povo vai querer também. Diego, essa candidatura do Pivetta majoritária fortalece muito o Republicanos na eleição do ano que vem. Especialmente para as proporcionais, né? Deputado federal, deputado estadual, ganham algum peso ali nessa eleição. Qual que é a projeção do partido hoje para essas? A gente tem construído já, conversado com o Sacchetti, que tem liderado o partido já, salvo engano, há 6 a 8 anos, e a gente entende que o partido está no seu melhor momento. É um momento... Disputar uma majoritária para governo num estado como Mato Grosso é o melhor momento do partido. Automaticamente os holofotes vêm para dentro do Republicanos. Muitas pessoas querendo vir para o Republicanos, muitos pré-candidatos querendo vir para o Republicanos. O fato de ter a
a candidatura majoritária automaticamente traz os olhos para o eleitor, para aqueles candidatos que estão no mesmo grupo do governador. A nossa expectativa é eleger 4 ou 5 deputados estaduais. Se mantiver os 24 vagas dentro da Assembleia, pelo menos 4 a gente deve disputar e brigar pela quinta, conquistar e brigar pela quinta. Agora, se for a 27, como pode acontecer aí até outubro, a gente quer que a gente garanta a quinta vaga e talvez brigue pela sexta, para ter uma das maiores bancadas dentro da Assembleia. E federal? Federal, seguramente a gente trabalha, tanto sendo 8 federais quanto sendo 9, que são as possibilidades que estão aí, né? 8 é certo, 8 é uma possibilidade, a gente trabalha para eleger 2 federais. Não tenho dúvida que a gente vai eleger 2 federais. E mudar essa bancada que hoje está ali de maioria do PL, né? Não, eu acredito que outros partidos também estão se organizando. O PL tem a maior bancada hoje do estado de Mato Grosso. Deve manter aí 2 a 3 federais, eu acredito que o PL eleja, mas o Republicano deve eleger 2, União Brasil manter 1, 2 cadeiras. Espero que a esquerda não eleja ninguém, mas se eleger vai ser só uma cadeira também. Então deve ficar mais ou menos nessa divisão aí a nossa bancada federal. Perfeito. O senhor falou aí da bancada estadual, o senhor já disse inúmeras vezes para a gente ali nos corredores da Assembleia que vem a reeleição. Só que a chapa de vocês também está ganhando peso e corpo com nomes fortes, com os já eleitos, né, o senhor, o Moreto e o Nininho, e aí tem a Maísa Leão também que vem nessa chapa. Isso não intimida o senhor ou, na verdade, traz mais força? Olha, eu particularmente, assim, eu nunca disputei uma eleição, não existe eleição fácil, né? Não existe eleição ganha, não existe eleição fácil. Desde a minha primeira eleição a vereador de Cuiabá, foi numa chapa extremamente disputada. À época, no Progressista, elegemos 3 vereadores. Depois, em 2020, eu ajudei a montar, eu fui presidente do Cidadania, nós elegemos 3 vereadores também. Para deputado, nós fomos numa disputa sem ser deputado, então numa tentativa de se inserir nesse mundo que é a Assembleia Legislativa, com a possibilidade de eleger só 1 e já tendo Moreto com mandato, conseguimos eleger 2 e eu alcancei a maior votação do partido naquela eleição. Eu sempre falo que primeiro Deus e depois amigos, família que nos sustentam em qualquer candidatura. Então a tendência nossa é a reeleição. Um partido forte precisa ter candidatos fortes. Hoje nós temos sim o Moreto, o Diego Guimarães, o Nininho, Maísa Leão, vereador de Cuiabá, muito bem votado e que se coloca como pré-candidata a deputado estadual. Acredito que pode ser uma das grandes surpresas da eleição no ano que vem. Nós temos o Vlad, vereador mais votado por 2 eleições em Lucas do Rio Verde, suplente de deputado estadual, que também eu acredito que vem com uma força muito grande ali do Médio Norte. Nós temos o Alexandro, pastor Alexandro, que é da Universal do Reino de Deus, que alcançou 18 mil votos na sua primeira tentativa a deputado estadual em 2022. Temos o ex-prefeito de Itaiangá, o Edu, que é um grande nome ali também na região, fez um grande mandato e tende a ser um grande candidato a deputado estadual. Nós temos ali na região do Norte Araguaia, o Daniel, ex-prefeito de Porto Alegre do Norte, extremamente preparado e também tem feito um grande trabalho se alavancando numa candidatura a deputado estadual, entre outros nomes. Da região sul também devemos ter candidato de Rondonópolis, a Angelita, que representa a região sul, é presidente do Republicano Mulher, está preparado e eu creio que será uma grande candidata. Então, e outros nomes querendo vir. O Dr. Eugênio quer vir por Republicanos, o Alan Porto se coloca como pré-candidato, também já foi sondado querendo vir por Republicanos. Então, um partido que quer ser grande, ele precisa de nomes que a população avalize como grande. Então, é uma disputa que a urna que vai responder e eu acredito que os melhores nomes serão escolhidos e vão representar esse partido que eu tenho a honra de estar dentro dele. Perfeito. Obrigada, viu, Valeu, deputado? Obrigado eu. Uma honra estar aqui. Obrigada.